lê Bíblia todo dia tem pão quentinho. Pergunta para a pessoa, você tem pão quentinho todo dia? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é a de alimento. Então, querido, eu quero compartilhar com vocês sobre o livro de Esther. Sobre o livro de Samuel. Esther foi no culto da bênção que nós tivemos na segunda-feira, que foi uma bênção também. Particularmente, eu fui muito ministrado por Deus, ministrando, mas sendo ministrado, porque antes da gente oferecer, a gente recebe da parte de Deus. Eu não falei diretamente sobre a Esther, mas eu falei sobre Mardoqueu e Naamã. E ali, a ministração que Deus trouxe foi a questão daquilo que Deus tem para a tua vida, que Deus ele vai te honrar. Então Deus ele vai honrar seu sacrifício, Deus ele vai honrar a sua fidelidade, Deus vai honrar a sua vida com Deus. E que você permaneça fiel, que você permaneça constante, que você permaneça na porta da casa do rei, assim como Naamã sempre esteve. Glória a Deus. Como alcançar a bênção? Essa é a palavra que eu quero ministrar com vocês. O nosso Deus é criador, o nosso Deus é criativo, e na palavra de Deus nós encontramos uma diversidade da criatividade de Deus, de como Ele fez, de como Ele criou, e também de como Ele resolve tantas coisas, de tantas maneiras, e tantos meios que Deus Ele operou um milagre, né? Jesus curou, permaneça aí, vamos ver daqui a pouco, Jesus curou o centurião à distância. Ele lançou uma palavra, e lá onde estava o criado, o centurião lá, sem ter contato nenhum, o centurião, o criado, imediatamente ele foi curado. Mas na mesma situação, né, uma situação um pouco diferente, mas Deus fez a questão de ir diretamente lá na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Então Deus ele trabalha na minha vida diferente da maneira que Ele trabalha na sua. A maneira que Deus opera na vida de fulano é diferente que Deus vai fazer na sua. Com o centurião foi uma palavra à distância e lá aconteceu. Mas quando foi na questão da filha de Jairo, Deus falou, não, eu faço a questão. Eu quero estar lá, eu quero colocar as minhas mãos, eu quero orar por ela. E assim aconteceu. Situações diferentes, né? Muito parecido. Jesus curou 2 cegos. Dois cegos, e pediu para manter um em segredo. Jesus vai lá, cura os cegos e fala para ele, silêncio, guarda isso, fica entre nós. Mas em outro momento, Jesus curou um paralítico na frente de toda a multidão. Porque em um certo momento ele pede segredo, e porque em outro momento ele vai a público, porque em certo momento ele só lança uma palavra, e porque em certo momento ele decide ir até aquele lugar e literalmente tocar. A diversidade de Deus, a multiforma de Deus ele trabalhar. Então há uma multiforma de Deus ele te abençoar. Talvez você está pedindo uma bênção de um jeito, Deus quer trabalhar de um outro jeito. Talvez você entende que a sua bênção é por aqui, mas Deus ele quer te abençoar por aqui. Talvez suas expectativas da parte de Deus que vai mudar a sua vida é isso, mas Deus quer fazer de uma maneira totalmente diferente. Glória a Deus. Então nós vemos aqui 2 exemplos, né? 2 verdades que podemos ver que é a verdade. A primeira verdade é: o caminho da bênção nem sempre é igual. E a segunda verdade: o caminho da bênção nem sempre é fácil. Querido, o caminho da bênção nem sempre é fácil. Tem pessoas que vêm para a igreja e falam assim, eu fui para a igreja e a minha vida não mudou. Como assim não mudou? Talvez você saiu antes do tempo da mudança, porque você não esperou aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Talvez você tinha uma expectativa que fosse assim. Tem pessoas que vão para Deus e ela determina, Senhor, se o Senhor é Deus da minha vida, que seja feito assim. Quem é você? Quem sou eu para determinar como que Deus deve fazer e quando fazer? Ele é Deus. Nós somos servos. E no tempo dele, da maneira dele, a bênção dele, se ele assim bem entender, recairá sobre a minha vida e recairá sobre a tua vida. Mas Deus é um Deus fiel. E a bênção de Deus, com certeza, vai chegar na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em outro momento, Deuteronômio capítulo 28, ou capítulo 30, vai falar sobre o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho do bem e o caminho do mal. Tudo é uma questão de decisão. Então, se eu estou na casa de Deus, se você está na casa de Deus, na presença de Deus, vivendo a palavra, vivendo a vontade dele, você vai ser abençoado. Aleluia! Porque há um caminho de bênção. E há um caminho também de maldição. E hoje eu estava lá com o Cleiton, nós estamos de tempo em tempo fazendo algumas coisas em casa. Desde abril estamos lá construindo uma área. Demora mesmo, porque quem não tem dinheiro tem que fazer por parte.
Mas Deus ele abençoa por parte também, aleluia. Talvez você está querendo uma bênção aí. Eu pedi uma casa para Deus há 15 anos, há 13 anos atrás. E há 13 anos eu estou pagando e ainda falta mais 2 anos para pagar. Eu não posso falar hoje que a minha casa já é minha. Não está totalmente quitada, mas por fé eu já sei que ela é minha. Antes de eu ter, eu já determinei. Então Deus está trabalhando de uma maneira diferente. Eu abençoo o irmão, uma causa na justiça, eu não sei. E ele vai lá e compra à vista. Acontece ou não acontece? Comigo não, Deus trabalhou diferente. Você vai ficar 15 anos vivendo isso aí, pagando isso aí, e eu que vou operar na sua vida. Então essa é a multiforma de Deus trabalhar na minha e na sua vida. O caminho da bênção nem sempre é fácil. Você pode falar, o caminho da bênção nem sempre é fácil? Primeira coisa, você precisa se convencer disso, que nem sempre o caminho da bênção é fácil. Porque os dias vão passando, os anos vão passando, circunstâncias acontecem, e nós ficamos, Deus, por quê? Deus, por quê? Mas por que é assim? Não. É o processo da bênção, e nem sempre o caminho da bênção é fácil, mas uma coisa é certa, vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena. Então abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 18. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de... Versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Cadê a nossa Ana? Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Estes homens subiam da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos na cidade de Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele dava a porção deste a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, ele dava uma porção dobrada, uma porção dupla, porque ele amava Ana, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado Ana estéril. Versículo 6, a sua rival Penina provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre de Ana. Assim fazia ele, Eucana, de ano em ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, ele dava uma porção dobrada. E a outra irritava pelo que chorava e não comia. Era essa situação de Ana. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que está deprimida? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, olha aí, o sacerdote numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor. Ana chorou abundantemente e ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, versículo 11, e de mim te lembrares da tua serva, e não se esquecer, e se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor eu te darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, versículo 12. Demorando ela no orar, olha aí, orando por longo tempo em oração, demorando ela no seu momento de oração perante Deus, passou Eli, o sacerdote, e observava ali o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho e nem nenhum tipo de bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha do diabo, por filha de Belial, algumas versões, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora em oração. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua oração que você fez. E disse ela:
ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais de tristeza. Glória a Deus e aleluia. Deus é fiel. Amado, é essa história que possivelmente boa parte já conhece, mas não podemos dizer que todo mundo conhece, porque tem muita gente que não conhece. Às vezes nós estamos associados com a palavra e lidamos com ela como se todo mundo conhecesse. Não, tem muita gente que não conhece. Essa é a história de uma mulher atribulada que não poderia ter filho, e a sua rival, a segunda esposa de Eucana, essa Penina, ela torturava, irritava de uma tal maneira que Ana era uma mulher atribulada, chorava. E hoje, ainda nos dias de hoje, é difícil para uma mulher que não possa ter filho perante mais uma questão pessoal dela mesmo. Mas naquele tempo, uma mulher que não concedia filho era uma mulher que ela era rejeitada dentro do seu relacionamento. Mas a palavra fala que Eucana, seu marido, amava ela muito mais do que aquela que havia lhe dado filhos. No entanto, que quando de tempo em tempo, ano em ano, subia para a casa de Deus para orar, para abençoar, entregar suas ofertas, entregar seus dízimos, entregar suas primícias, ele fazia uma oferta muito maior e muito mais especial pela vida de Ana, que não poderia ter não tinha dado nem um filho para ela. Querido, o caminho da bênção tem as suas dificuldades. Ana, ela passou pela sua situação, mas lá no versículo, no texto seguinte, para que não possa ler toda a história, senão vamos ficar só na leitura, a palavra do sacerdote se torna uma realidade na vida de Ana. Ana, ela fica grávida, e no ano seguinte ela já deu à luz a uma criança, ao Samuel. E não somente por aí, lá no capítulo 2 fala que ela teve, além de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Olha que bênção, querido. Sabe o que significa essa palavra? E quando a gente anda em fidelidade com os nossos votos, que ela fez um voto de entregar Samuel para Deus, e assim ela cumpriu, quando ela cumpriu aquilo, ela que não poderia ter nenhum, agora ela passa a ter muitos. Aleluia. Então, quando você é fiel nos seus votos, daquilo que você compra, daquilo que você coloca diante de Deus, a bênção de Deus vai muito além daquilo que você tem pedido, vai muito além das suas expectativas. Para se ter a bênção, precisamos estar atento aos desafios para essa vitória. Glória a Deus. Desafios. Eu e você, nós vamos passar por desafios, por algumas dificuldades, mas no final, eu e você, nós vamos vencer. Primeiro desafio para alcançar a bênção. Tudo aqui voltado na vida de Ana. Primeiro desafio: Deus quer que você seja uma pessoa perseverante. Aleluia. Você pode falar para essa pessoa: Deus quer que você seja uma pessoa perseverante. Uma pessoa perseverante. Nós lemos na palavra, ano a ano, não fala se foi 1, se foi 2, mas está falando de uma longa história. Inclusive fala que Penina, nesse tempo de ano a ano, ela já havia concedido muitos filhos. Então a luta de Ana era grande, constante, há muito tempo. E fala que de ano em ano, após ano, ela sempre ia para a casa de Deus, e ela se rasgava o seu coração diante de Deus. Mas de ano em ano ela voltava com as suas mãos vazias. Ela voltava sem a sua bênção. Mas o que nós vemos é de ano em ano a perseverança dela. De ano em ano, independente das circunstâncias, não tendo, mesmo como ela fala, eu sou a mulher atribulada da alma, mas ela não desistiu da sua bênção. Ela nunca deixou de subir até a casa de Deus para adorar, para entregar as suas primícias, andar em fidelidade e pedir para Deus aquilo que ela tão sonhava. Aleluia. Então, eu vejo na vida de Ana que muitas das vezes nós passamos por uma luta, passamos por uma dificuldade e as pessoas desistem, mas eu estou diante de pessoas que não desistem. Eu estou diante de pessoas que são perseverantes em nome de Jesus. E o que eu vejo na vida dessa mulher é uma mulher de perseverança. Às vezes eu e você, nós vemos pessoas sendo abençoadas, igual Ana. Ela estava ali, não tinha filhos, e ela via a sua rival tendo filho. No ano seguinte ela não tinha filhos, e a outra gerando outro filho. Passava os 2 anos ainda, ela não tinha filho, e a sua rival tinha outros filhos.
Então, de ano em ano, ela via outra pessoa, sua rival, sendo abençoada. Muitas vezes, nós não somos abençoados, ou aquela bênção que nós pedimos ainda não chegou. Não é que nós não fomos abençoados, irmão, você já foi abençoado. Glória a Deus. Você já foi abençoado. Você já foi abençoado. A palavra diz que Deus ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Então já há uma bênção de Deus. Há uma questão do tempo da bênção de Deus. Aleluia. Então a sua bênção já foi deliberada da parte de Deus. Talvez você ainda não tomou posse, mas você vai tomar posse. Em nome de Jesus, se você manter a perseverança de Ana. Glória a Deus. Então muitas vezes nós vemos pessoas ser abençoadas. Talvez muitas vezes nós questionamos, eu também já questionei a Deus, é natural. E todo ser humano fala, Deus, por que as coisas na minha vida não acontecem? Por que comigo as coisas é mais difícil? Por que fulano ele faz isso, dá certo e comigo não dá certo? É normal. A prova vem, os tempos passam, os anos passam e parece que as coisas não mudam. E algumas pessoas começam a ter um pensamento de desistir. Tem pessoas que desistem da família, desistem do ministério, desistem do sonho, desistem do emprego, desistem da empresa, desistem da faculdade, desistem de tantas coisas. Tem pessoas que desistem da sua própria vida. Tem pessoas que ela dá cabo da sua própria vida. Elas desistem. Você não pode desistir. E independente da circunstância, mas são essas coisas que muitas vezes. Então nós temos que ter um nível de perseverança. Ana, as circunstâncias eram totalmente voltadas contra ela, mas ela tinha um Deus que ela sabia quem era esse Deus. Um Deus que fazia e um Deus que ainda faz milagre. Aleluia. E por ela crer nisso, ela manteve um nível de perseverança. O segundo desafio para alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, né? É que o segundo desafio que talvez que você vai ter que vencer, possivelmente, é a provação. Provação. Fala provação. Só o pastor que passa por provação, já passou por provação? Talvez você está vivendo uma grande provação nesse momento. Está vivendo alguma provação? Não precisa falar, né? Deus muitas das vezes prova uma pessoa antes de abençoá-la. Ana, por anos, é um exemplo. Ana, por anos, ela foi provada. Ana, por anos, Deus manteve a madre dela estéril, mas observando ela. E de ano em ano, aquela circunstância de prova, e Deus encontrava ela onde? No altar. Aquela situação toda contra ela, de prova, mas Deus encontrava ela de ano a ano, onde? Dando a sua fidelidade para Deus. E ela está num estágio de vamos dizer, talvez um estágio de depressão, de amargura aqui. Mas aonde Deus encontra ela? Na casa de Deus. Então, muitas das vezes, sabe, Deus, Ele nos prova para ver se nós temos maturidade, se nós estamos prontos, de fato, para receber essa bênção. Sabe, a primeira, né, uma das provas que Ana teve que suportar, é a prova da Penina. Todo dia essa mulher irritava, todo dia essa mulher humilhava ela, todo dia essa mulher fazia chacota, todo dia essa mulher provocava irritação sobre ela, porque Penina olhava e via o comportamento de amor para com Ana, e Penina tinha um nível de ciúme daquilo, mas ela tinha filhos, ela usava tudo o que ela tinha contra a vida de Ana. Então Ana constantemente, a prova dela, todo dia era acordar e ver aquela mulher provocando. Todo dia e todo ano aquela mulher gerando filho e ela vendo aquilo e aquela mulher zombando dela. A segunda prova que ela teve foi o sacerdote. O sacerdote, entrando na casa de Deus, o sacerdote olha para ela e fala assim: mulher, até quando você vai estar embriagada? Chamou ela de bêbada, chamou ela de alcoólatra, deu uma confrontada nela, larga desse vinho. E ela fala, não, Senhor, ela se abre num nível até de humildade, de humilhação ali. Querido, na prova, não desista quando coisas ruins acontecem na sua vida.
Coisas ruins acontecem na minha vida, acontecem na vida de todo mundo, e acontece na sua vida também, assim como coisas ruins estavam acontecendo na vida de Ana. Não desista por ofensas, nem dentro da igreja, nem fora. Ana, ela foi ofendida dentro da igreja, dentro do templo. O sacerdote, talvez o seu líder, talvez o seu pastor, o seu líder de célula, seu discipulador, em algum momento te confrontou, falou algo que você não gostou. Ana com certeza ouviu algo que ela não gostou. Ela foi chamada de algo que ela não era, mas ela manteve a humildade naquela prova. Ela falou: não, meu Senhor. Então, nós temos que entender que provas virão, mas nós devemos permanecer firme, permanecer fiel diante de Deus. Aleluia! Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a prova, que suporta a provação, porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida. O que eu entendo com isso? Bem-aventurado o homem que suporta a prova, porque quando ele for aprovado, ele vai receber a sua bênção. Aleluia! Amém? Então esse momento, talvez de prova ou dificuldade, alguma situação que você está passando, pode ser uma preparação, pode ser um momento onde Deus ele está te observando para entregar aquilo que você tem orado, ou algo muito melhor daquilo que você inclusive tem pedido para Deus. Aleluia! Então não desista em meio às provações. Amém? Sacode a pessoa e fala: não desista, independente da prova e independente da circunstância. Está me ouvindo, meu irmão? Mesmo que o sacerdote Eli, o pastor Wesley te ofenda, te machuque, porque eu sou instrumento de Deus para tratar a sua vida. Aleluia! E de tempo em tempo alguns ficam bicudo comigo. Pastor usava o quê? Cajado. Para que cajado servia? Para dar cajadada. Então cajadada faz parte do processo. Aleluia! É fácil? Nunca foi fácil. Também já apanhei bastante. Mas isso foi muito importante para mim. Para a minha maturidade, para o meu crescimento, para a minha disciplina, para mim tratar a minha humildade, quebrar a minha soberba, quebrar a minha arrogância, me diminuir, porque muitas vezes nós achamos que somos bons demais. Então algumas provações é para tratar justamente. Glória a Deus. Terceiro desafio para alcançar a bênção: compromisso. Eita glória! Compromisso, querido. Compromisso. Deus espera ver o nível de compromisso que nós temos com Ele. Tudo tem um processo. Sabe? Deus espera ver o nosso nível de compromisso que nós temos com Ele. Qual é o nível de compromisso que você tem com Deus? Você que está assistindo em casa, qual é o nível de compromisso que tem com Deus? Precisamos avaliar isso. Deus sempre quer ver o nível do nosso compromisso antes de nos abençoar. Tem gente que por qualquer motivo quer parar. Qualquer motivo quer sair do louvor. Qualquer motivo ele quer entregar a cela. Qualquer motivo ele falta culto. Qualquer motivo, querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se há desculpa, muitas vezes eu fico observando algumas coisas. Não falta trabalho. Está doente, está trabalhando. Aí tem pessoa que fala: pastor, estou com uma dor de cabeça. Eu pergunto: com essa dor de cabeça, ia trabalhar ou você ficava em casa? Aí eu vou trabalhar, porque eu não posso faltar. Mas a palavra fala que você não pode servir a dois senhores, ou se é de agradar um, de agradar a outro. Quando Deus vê uma situação dessa, o cara está doente, está enfermo, e talvez tem que ficar em casa, tem que ir para o hospital, mas ele vai se arrastando para honrar aquele compromisso. Porque aquilo é importante. E você tem que ir mesmo. E por que nessas horas aí, o seu Deus, não é uma descompensação? Você está comparando aí, você está criando a situação na sua mente. Eu estou vendo. O seu patrão e Deus. Então são situações que nós passamos. Então tem pessoas que por qualquer coisa ela quer desistir, ela quer entregar, porque o nível de comprometimento dela é muito baixo.
Nós precisamos elevar o nosso nível de comprometimento com Deus, de compromisso com Deus. Nós queremos bênçãos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Eu quero pregar com unção, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser usado. Compromisso com a palavra, ler Bíblia todo dia. Eu quero ter essa eloquência igual o pastor, igual fulano. Pede a oportunidade, pastor, me dá a oportunidade. E se prepara para essa oportunidade, meu querido. É um nível de comprometimento. Tem muitas pessoas que estou pregando para vocês aqui. Eu conheço a igreja que eu pastoreio. Vocês são pessoas fantásticas. Eu vejo um alto nível de capacidade nas pessoas dessa igreja aqui. Tem um grande chamado para ministrar sobre as nações. Tem toda a condição, tem potencial, eu vejo. Precisa do processo da lapidação. A lapidação é o nível de comprometimento que a gente tem com as coisas de Deus, de ser firme, de ser constante. Ana era estéril, porém prometeu Samuel a Deus antes de ter, e ela cumpriu a sua palavra. Cumpriu a sua palavra. Tem pessoas que fazem um voto, não, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel no meu dízimo. Nunca entregou um dízimo. Se eu vou fazer, pastor, eu quero ir para a equipe de louvor, pastor, e aquela conversa toda. Não, meu irmão, tem que ser assim, vai exigir de você. Mas cadê? Não, pastor, me dá a oportunidade, eu vou fazer tal coisa, eu vou para a intercessão, mas cadê? Eu estou só criando suposições. Você está entendendo? E a gente tem que... E nessa hora nós estamos sendo observados. Porque Ana, ela passou por um processo de observação antes da bênção cair sobre ela. Você entendendo? Mas ela cumpriu a sua palavra. Ela não podia ter nenhum, mas pela fidelidade do seu propósito, teve mais do que um, ela teve 5. Aleluia! Fala para a pessoa, se você tiver compromisso com Deus e ser fiel nos seus propósitos, você vai ter mais do que você tem pedido para Deus. Aleluia! 1 Samuel 2,21, dá lá, fala a quantidade de filhos que ela teve. Glória a Deus. A aplicação, seja fiel igual a Ana, e você terá mais do que você tem pedido para Deus. Tenha compromisso com Deus, cumpra os seus votos. Quarto desafio, quarto passo para alcançar a bênção que eu vejo na vida de Ana. Quarto caminho da bênção é ter fé. Glória a Deus. Ter fé. Deixa eu tomar bem aqui. Ter fé. Lá no versículo 18, o último versículo da leitura que nós fizemos, após a palavra de bênção do sacerdote, fala que o seu semblante mudou. Ela levantou de uma outra maneira, comeu e foi para casa com uma outra postura. E no ano seguinte ela já tem Samuel nos seus braços. Mas o que definiu foi ela ouvindo a palavra do sacerdote, e ela tomou por fé aquilo, e ela falou: se eu achei mercê nas suas palavras diante de ti, que isso seja uma realidade na minha vida. Sabe, ela voltou diferente. De ano em ano ela foi ali no altar de Deus, foi lá e entregou, mas ela voltava diferente. Mas naquele dia ela foi, e naquele dia ela recebeu uma palavra. E quando ela recebe uma palavra específica, aquilo muda na vida dela, porque ela tem fé, ela toma posse daquilo. É isso que nós precisamos, querido, tomar posse da palavra. Nós precisamos ter um nível de fé. Glória a Deus. Quantos tem fé aqui? Dão glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor e estareis seguro. Crê nos seus profetas e vocês prosperarão. Aleluia. Olha que bênção, querido.